paz do Senhor, meus queridos. Aqui mais um dia para fazer o vídeo da nossa sexta-feira, o vídeo de estudo. Já quero te pedir aí a você que faz parte do canal, que você assista, compartilhe. Você que não faz parte do canal, se inscreve aí, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que esse canal possa crescer. Toda semana nós postamos 2 vídeos, um de oração e um de mensagens. E hoje nós queremos usar um texto da Palavra de Deus muito conhecido, mas eu queria tirar algumas lições aqui da Palavra para que possamos ver Deus agir. Eu espero que esta palavra sirva para o crescimento do corpo de Cristo, porque infelizmente o corpo de Cristo anda meio dividido. É tempo de unidade, é tempo de unificação. Amém? Eu vou ler o texto para que nós possamos meditar a respeito daquilo que nós vamos falar. Amém? O texto é um Salmo 133 que nos diz: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." Queridos, por que eu quero usar esse texto? Quero falar de um assunto hoje, porque para Jesus, na sua oração pelos seus discípulos, e ele fez questão de orar, e o desejo de Jesus é que os seus discípulos, e não só aqueles 12 que tinha ali, mas todos aqueles que Deus chamassem para o reino, era necessário que todos fossem um. Era necessário que os seus discípulos tivessem uma unidade de pensamento, uma unidade de trabalho, que formassem um só. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um, Jesus orou para que os seus discípulos também fossem um. Por quê, queridos? Porque a unção, segundo esse salmo, porque é bom e é agradável ao Senhor, a unção vem quando os irmãos estão em união. Deus não vai derramar em unção numa igreja dividida, num povo dividido. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, a formação do altar, quando alguém queria criar um altar para ali oferecer um sacrifício a Deus, tomamos por base o altar que Elias levantou, restaurou, quando ele enfrentou os profetas de Baal. Houve a necessidade dele restaurar esse altar. A ordem de Deus, se eu não me engano, no livro de Levítico, Deus disse que quando alguém fosse construir um altar, teria que ser feito um altar de pedras, mas não se poderia passar ferramenta nenhuma nesse altar. Você não poderia pegar uma ferramenta, quebrar aquela pedra e fazer um encaixe, não. Pelo contrário, o encaixe de todas as pedras que essa pessoa encontrasse na natureza, do jeito que ela era encontrada, elas tinham que se encaixar naturalmente. E tinha que ser um total de 12 pedras, porque significava as 12 tribos de Israel. Esse altar, essas 12 pedras encontradas, tinham que se encaixar naturalmente, sem passar ferramenta. E quando elas se encaixassem e ela formasse esse altar, sobre este altar, Deus derramaria fogo. É neste altar que Deus derrama. A primeira coisa que eu aprendo aqui, e não é a parte do nosso estudo, é que eu sozinho não sou altar. Para eu estar no altar, fazer parte do altar, eu tenho que me encaixar e formar unidade. Porque às vezes as pessoas acham que dá para fazer a obra de Deus sozinho. Não dá, queridos. Não dá. Porque altar é o ajuntamento de pessoas. Altar é o encaixe de pessoas, que são pessoas unidas com um propósito. São pessoas unidas com um pensamento em Deus. É sobre este altar que Deus derrama
poder. Se você ler o Salmo, diz que a unção vem sobre Arão. Quem era Arão? O sacerdote. A Bíblia diz que nós fomos feitos sacerdotes reais do Altíssimo. Se você for para o livro de Atos, diz que lá tinham 120 crentes reunidos ali no lugar, orando. Eles estavam unidos e a oração deles era num só pensamento, eles estavam focados num só entendimento, a promessa que Jesus havia feito, que do alto derramaria do seu Espírito sobre eles, e eles ficaram ali unânimes, buscando o Senhor. E a Bíblia diz que veio o Espírito Santo com poder derramar sobre eles, porque ali havia uma unidade. Ali havia 120 pessoas unidas na busca da promessa. E aí veio o poder de Deus, veio a unção. Quando há unidade, entenda o seguinte: quando há unidade no local, Deus derrama poder. Deus derrama unção. A unidade é uma coisa tão importante que lá no Antigo Testamento você vai encontrar Deus preocupado com a unidade na Torre de Babel. Era uma unidade maligna. E Deus desce para confundir, porque aquela unidade tinha um propósito ruim. Mas unidade, ela tem poder de estabelecer algo para o bem ou para o mal. Então é importante para Deus que quando se estabelece a sua obra em algum lugar, em alguma igreja, haja unidade. Casa dividida não tem poder. Casa dividida não tem glória. E o tema dessa mensagem é o lugar onde Deus ordena a bênção. E se nós lermos o Salmo, ele encerra de uma forma interessante, que diz que é como o Monte Hermon, né? O orvalho do Monte Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se você fizer um pouquinho de pesquisa, for aí no Google e pesquisar onde fica o Monte Hermon, onde era o Monte Hermon, você vai descobrir que o Monte Hermon é o maior monte que existia em Israel. A Bíblia diz que o seu cume do monte enchia-se de neve no inverno. E no verão, essa neve ela derretia e ela escorria aquela água. Quando ela derretia, ela descia até a margem, porque ao pé do Monte Hermon era a nascente do Rio Jordão. E quando aquela água daquela neve derretia e descia, ela enchia a nascente do Rio Jordão e o Rio Jordão transbordava. E quando o Rio Jordão transbordava, o povo de Israel entendia que aquele ano seria um ano de bênção e próspero. Se você procurar um lugar, um fato histórico, você vai encontrar Jesus perguntando para os seus discípulos o seguinte: o que é que dizem os homens ser o Filho do Homem? Cada um deles dá uma opinião. Você é Elias, você é Jeremias. E Pedro chega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo olha para esse momento histórico, não só pela declaração de Pedro, que foi revelado pelo Espírito, mas ele estava neste lugar específico. Ele estava em Cesareia de Filipos, que era uma cidade que era feita ao pé do Monte Hermon. E neste local, quando Pedro estabelece isso, fala esta verdade, quando Cristo vê este lugar profético de Salmo 133, ele pôde dizer que sobre esta verdade, sobre este lugar profético, sobre esta situação profética, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus estava vendo? A declaração de Pedro. E aquele lugar, qual era o lugar? Monte Hermon. Monte Hermon, Salmo 133. E Jesus entendia: se a igreja que eu levantar, ela estiver unida, ela estiver unidade, ela estiver ligada como se fosse uma só, um só, é necessário que todos nós sejamos um só, num pensamento. E nesse momento Jesus se alegrou e disse: nessa situação, é aí que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque uma igreja unida, o diabo não tem poder. Amados,
Qual é a maior guerra do diabo? Arrumar contenda e confusão no meio da igreja. É dividir a igreja. É um irmão contra outro irmão, é a igreja contra o pastor, é o pastor contra a igreja, é um grupo contra outro grupo. Rapaz, eu sou crente há mais de 30 anos e nunca muda. Quando você faz um trabalho para jovens, as irmãs não vão. Quando você faz um trabalho para as irmãs, os jovens não vão. Quando você faz um trabalho para um grupo específico, o outro grupo não quer ir. Quando é um trabalho para determinada coisa, o outro não quer participar. Há uma divisão no meio da igreja. E a gente quer que Deus desça fogo sobre o altar. Queridos, o altar não é pedra solta. O altar é pedra unida. Não importa se é das irmãs, se é dos jovens, se é das crianças, se é dos varões, seja de quem for, seja de qual grupo for da sua igreja. Né? Se é ministério de mulheres, se é ministério de homens, se é ministério de jovens, se é ministério de adoração, não importa quem está fazendo o culto, importa que se nós estivermos unidos naquele dia, é sobre este altar que Deus derrama poder. É sobre este altar que o Senhor derrama fogo. É importante, queridos, o lugar que Deus ordena a bênção é lugar de unidade. O lugar que Deus ordena a bênção, lugar de unidade. E nós ficamos fazendo guerra, nós ficamos entrando em confusões. Ah, falou isso, falou aquilo, eu não vou. Eu vou boicotar. Para com isso, queridos. Para com isso. Quando você divide, você está fazendo a obra do inimigo, porque divisão é coisa do diabo. De Deus é unidade. De Deus é para que todos sejamos um. O pastor, a gente não pode falar mais nada, que o irmão sai bicudo e vai embora e quer dividir a igreja. E eu quero dizer algo para você. Se você divide, poder não vem sobre a tua vida. Se você divide, o teu ministério não cresce. Porque Deus é Deus de unidade. Jesus disse que eles sejam um, como nós somos um. É desejo de Jesus que a sua igreja seja uma. Haja unidade. Jesus se alegrou naquele momento, porque ele olhou para o Salmo 133 e ele disse: ah, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista não escreveria isso se não houvesse uma importância. A promessa é: unidade traz unção e bênção e vida para sempre. Divisão acaba com a bênção do Senhor. Mas quando estamos unidos, traz unção. Esta unção outorga vida e bênção para sempre. Por que as bênçãos às vezes demoram ou às vezes não está chegando na sua vida? Porque você está dividindo, não está unindo. Ah, se levantaram contra mim. Que se levantou, que se falou, quero estar em unidade. Porque na unidade o Senhor ordena a bênção para sempre. Na unidade o Senhor ordena a vida. Não realiza o trabalho do diabo, querendo dividir, separar, armar contendas, confusão. O nosso trabalho é unir. O nosso trabalho é estar juntos. Por quê? Porque a promessa, e Jesus ali em Cesareia de Filipos, ele se alegrou e profetizou: se a minha igreja estiver nesta verdade que está aqui, nesta passagem, nesse texto, eu sou o Senhor. Se Cristo é Senhor da tua igreja, e a tua igreja vive em unidade, se você vive em unidade, debaixo da verdade que é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Querido, seja você canal de união, canal de unidade. Deus vai ordenar bênção e vitória para você. Qual é o lugar da tua bênção? Unido com teu irmão. Qual é o lugar da tua bênção? Unido com tua igreja, unido com tua liderança, unido com o teu pastor. Amém?
Que esta palavra aí venha te abençoar. Que esta palavra possa te edificar. Se você gostar dessa palavra, compartilhe. Se inscreva aí no nosso canal. Estamos querendo chegar aí a 2.000 inscritos, ainda falta. Às vezes sobe, às vezes desce, mas se inscreve aí no canal. Que você possa compartilhar esse vídeo e ser edificado por essa palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.